Você já reparou que às vezes o One Piece exagera tanto na diferença de força entre os personagens que fica meio humilhante? O Oda cria embates em que a diferença de poder é tão grande que às vezes dói assistir. Até mesmo aqueles vilões que são em muitos momentos apelões tiveram seu orgulho esmagado em algum momento do anime. Não importa se você é pirata ou almirante ou até mesmo protagonista, o Oda não quer saber. Ninguém tá livre de ter a sua dignidade abalada e receber aquele choque de realidade. E depois de me divertir com alguns desses momentos e ficar triste com outros, eu organizei eles e coloquei nesse vídeo. Então se aconchega, ativa o seu haki da observação e se prepara para ver confrontos tão humilhantes que destruíram o orgulho dos personagens em One Piece. Seja bem-vindo a Nerdópolis, eu sou o De Souza. E já vamos começar com ele, um dos personagens mais amados da obra, o pirata que é caçador de piratas. Vocês lembram quando ele, todo confiante, decide que é o momento de encarar o espadachim mais forte do mundo? O Hawk nem precisou usar Yoru. Ele pega sua faca de cortar carne e sem suar, sem se preocupar, ele humilha o Zoro de uma forma que só o Mihawk faria. A diferença de poder era tão gritante que o Zoro pela primeira vez realmente percebeu o quão longe ele estava de ser o number one. E eu acredito que essa foi uma humilhação necessária, afinal a gente ainda tá no episódio 24 e era necessário um choque de realidade para fazer ele crescer e entender que ele ainda tá muito longe do topo. Tão longe que mesmo depois de jurar não perder mais e se esforçar arduamente para ficar mais forte, muito depois disso, lá no episódio 515, ele precisa colocar o seu orgulho de lado e de joelhos pedir ajuda para o homem que ele pretende superar. O que com certeza mexeu com o orgulho do nosso espadachim. Mas isso não foi em vão, porque 2 anos depois, quando os Chapéus de Palha chegam na Ilha dos Homens Peixe, o Zoro literalmente nem precisa respirar para lutar contra o vilão desse arco. Rod Jones tinha todas as vantagens biológicas para vencer o caçador de piratas naquele momento. Mas como nós sabemos, então é óbvio que o Rod Jones, o Homem-Peixe, foi solado debaixo d'água. Se perder embaixo d'água uma vez já é vergonhoso, o que será que passa na cabeça dos seus seguidores quando eles veem você perdendo de novo? Outra vez? Porque o Luffy mostra que estar debaixo d'água é apenas um detalhe, que o Rod nunca teve chance contra ele. O Homem-Peixe literalmente precisa tomar uns negocinhos pra ver se ele consegue chegar perto do nível do Luffy. Essa sinceramente foi uma das poucas vezes que eu achei que o Luffy realmente ia mandar o seu oponente de arrasta. Você é louco? E apesar de ser derrotado no seu próprio ambiente, a gente pelo menos pode dizer que teve luta. Até porque o Luffy precisou usar a segunda marcha e, claro, o haki do armamento. Agora, como é que a gente pode defender o Bellamy? Esse confronto aqui foi mais sobre o que não aconteceu do que o que de fato ocorreu. O Bellamy tava todo confiante com a sua Bunny Bunny no Mi, pulando pra tudo quanto é lado, e passou praticamente o episódio inteiro zombando do Luffy e da sua determinação de ir pra Ilha do Céu e encontrar a Cidade Dourada. O que o Bellamy não sabia era que uma das primeiras lições que o Shanks ensinou pro Luffy foi que você pode jogar bebida em um homem, pode até insultar ele, mas nunca machuca os seus amigos. E olha, Bellamy, você não deveria ter mexido com o Cricket, muito menos zombar dos sonhos dele. Essas são as duas coisas que o nosso protagonista possivelmente mais odeia que façam com as pessoas. Realmente. Toda aquela postura orgulhosa e imponente do Bellamy cai por terra depois que o Chapéu de Palha atropela ele na frente de toda a sua tripulação, quebrando toda aquela marra e aquele nariz em pé que ele tinha com apenas um golpe. Estamos muito longe do Luffy chegar na segunda marcha e nem tocamos em haki nesse ponto. Foi na força do puro ódio mesmo. De verdade, ele tava muito irritado. E quando os personagens que sempre estão rindo ficam sérios, é melhor você fazer como o Doflamingo fez e deixar essa batalha pra outro dia. Exatamente. O cara que tava brincando com a marinha inteira, literalmente congela quando o Aokiji aparece. Ele aparenta não ter medo de nada, mas com certeza percebeu que lidar com o ex-almirante talvez fosse passar dos limites. O Aokiji aparece e já é o suficiente pro Coringa de One Piece tremer na base. E sinceramente, o Doflamingo abaixar a bola e recuar, isso já diz muito sobre o respeito que o Aokiji impõe. E me faz imaginar o que aconteceria se ele encarasse o ex-almirante. Considerando que o Mingo perdeu para a quarta marcha do Luffy, que na minha opinião não é nem de longe páreo pro Aokiji. Afinal, os almirantes representam o ápice da força da marinha. E intimidar eles é uma tarefa bem difícil, porém não impossível. O Oda coloca um ex-almirante para intimidar um Shichibukai. Mas quem será que poderia intimidar um almirante? Se é para mitar nesse nível,
nível, o Oda só tem uma pessoa em mente: Shanks, o Ruivo. O novo almirante da marinha achou que ia chegar em Wano com os pés na porta, só que ele sente imediatamente a aura do poder do Shanks. A sua decisão de recuar sem sequer ter trocado um golpe, pra mim, é como o Zoro se rendendo pro Mihawk. Significa reconhecer que você tá muito longe do nível do seu adversário. Pro almirante da marinha, que é treinado pra enfrentar os maiores perigos do mundo, recuar diante do Ruivo mostra o quão longe ele tá da verdadeira força que o Yonkou representa. E olha, eu não sei se eu fico hypado ou preocupado, porque o Oda tá criando uma expectativa pro Ruivo gigante. Ele só aparece quando é pra mitar. Ele luta contra o Kaido num dia e no outro vai parar uma guerra, chama toda a marinha e o Barba Negra pra trocação. Agora imagina o quão forte vai ter que ser o inimigo pra gente ver o cara lutando no 100%. Eu queria muito saber a sua opinião sobre isso. Você tá hypado ou tá preocupado com o futuro do Ruivo? Deixe aí nos comentários que eu quero muito saber. Pode escrever aí que seu dedo não vai quebrar. Não vai ser como o Jinbe fez com o Ruivu. Esse embate é muito da hora, porque o Jinbe é sem dúvida muito forte, mas ele me passa aquela impressão de que tá sempre no controle e não vai se deixar abalar tão fácil no campo de batalha. Mas tudo isso muda quando o Ruivu tem a brilhante ideia de começar a falar do passado de escravidão dos Homens-Peixe e, claro, dizer que vai liquidar o Luffy. Aí você já sabe, né? O Jinbe simplesmente não aceita que falem do seu capitão. E o jeito que ele resolve deixar muito evidente que o ex-membro da CP9 nunca teve chance. Logo no primeiro confronto do Luffy contra o Kaido, depois do Kaido aparentemente ter explodido todos os nossos companheiros, o que é óbvio que não tinha acontecido, mas o Luffy não tinha certeza e aí é isso que importa. Ele chega alucinado achando que tá pronto pra bater de frente com o Imperador. O Kaido fica recebendo os golpes do Chapéu de Palha, parecendo até que tá avaliando a força da nova e pior geração. Mas tudo tem limite, e o Yonkou chegou no dele. Um golpe bem dado, usando um haki que o Chapéu de Palha não tava nem perto de dominar, foi o suficiente pra apagar instantaneamente o nosso capitão. E morreu. Não é só uma derrota, ele simplesmente sola o cara que tinha a maior chance de derrubá-lo naquele momento em Wano. Se o Kaido quisesse, ele poderia ter mandado o Luffy de arrasta facilmente, mas ele prefere acorrentar o protagonista e forçar ele a trabalhar em obra. Agora, a gente tem que admitir que sempre que o Luffy passa por essas humilhações, ele sempre consegue achar um jeito de quebrar os seus limites e voltar mais forte. Geralmente ele devolve esses momentos humilhantes, e um dos meus momentos favoritos é quando ele mostra a segunda marcha dele pela primeira vez. O Bleno, coitado, membro da elite da CP9, que era apresentada como uma força quase invencível. Afinal, eles conseguiram esmagar o Luffy lá em Water 7. Então, quando o Bleno encontra o Luffy de novo lá em Enies Lobby, ele acreditava que isso aconteceria novamente. Mas o que ele não sabia era que o Luffy estava prestes a mostrar sua primeira transformação, e até hoje essa demonstração de força da segunda marcha me impressiona. Se isso não diminuísse a vida do Luffy, a segunda marcha com certeza entraria na lista dos golpes apelões que eu fiz aqui pro canal. Se você não viu, você tem que ver porque esse vídeo tá muito incrível. O link tá na descrição. Agora, talvez a melhor parte dessa surra que o Luffy dá no Bleno é quando ele tenta tancar a segunda marcha com aquele poder de enrijecimento que ele tem. A gente até viu que ele realmente é forte, mas o Luffy já tinha subido de degrau naquele momento. A cena fica muito engraçada porque parece que dá certo, só que não. Não vai dar não. E já que estamos nos membros da CP9, vamos falar do loot. Mas antes eu preciso dizer uma coisa. Quando que a Marinha vai rever esses critérios de promoção? Eles colocam um almirante que foge de pirata e depois de Enies Lobby, o loot foi promovido. Eu não sei quem tá no RH do governo mundial, mas vocês precisam dar uma olhada nisso. Você perde pro Luffy no passado e agora que ele não só derrota, mas se torna o imperador do mar. Você quer mesmo chegar e pedir pra ele te mostrar a evolução? Que lógica doida é essa, rapaz? Mas ignorando isso, eu só tenho a te agradecer, porque é sempre bom ver você apanhando. Da última vez foi realmente uma luta, mas dessa vez foi humilhante. Você tava se esforçando, deu pra ver, mas você nunca teve chance. E se você não esqueceu do Luffy depois de Enies Lobby, eu tenho certeza que depois de Egghead você não esquece mais. E agora a gente vai pra ele, talvez um dos mais exibidos do anime, Trafalgar Law. E bora dividir isso aqui na parte do Smoke e na parte do Ver. Começando pelo meu vice-almirante favorito, ele contra o LoL talvez seja a melhor luta de Punk Hazard. O LoL vem pra botar abaixo o espírito da marinha. Desde o momento em que ele chega fazendo o navio do G5 flutuar no céu como se ele fosse um deus. É muito top ver a cara de pânico dos marinheiros. O combate contra o Smoke é muito bom de se ver porque os dois usam muito bem as habilidades das Akuma no Mis. Mas infelizmente pro Smoke, o Oda deu uma exagerada quando criou a Opi Opi no Mi do LoL.
Normalmente, ter o coração arrancado e você continuar vivo, sabendo que ele tá com o cara que te derrotou, já é bem humilhante. Mas quando esse cara, depois de fazer isso, troca você de corpo com a sua pupila, aquela pessoa que mais te respeita, que vê você como exemplo, aí eu acho muito complicado. O Smoke sempre manteve uma postura de autoridade e poder, só que agora ele tá sendo colocado numa posição de completa impotência. Você lembra de como ele ficou irritado quando a Marinha deu crédito a ele pela queda do Crocodile? Isso já mexeu muito com o orgulho dele. Imagina como ele deve ter ficado depois desse confronto. E agora indo pro infiltrado de Doflamingo na Marinha, que consegue usar o haki do armamento em seu corpo, tanto para atacar, mas principalmente para se defender. A única vantagem era que ele tinha o coração do líder dos Piratas de Copas. E bom, é como dizem, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E com a ajuda do Smoke, Vergo perde a única coisa que mantinha ele na vantagem. E aí vem uma cena que eu acho muito, mas muito top mesmo, que é o LoL falando com Doflamingo pelo caracol comunicador, ignorando o Vergo totalmente, dizendo que ele já era um homem morto. Essa cena é muito da hora, sem falar no jeito que ele finaliza, que na hora eu achei que o LoL tava apenas demonstrando a força dele pra gente, querendo se exibir. Só que depois eu entendi o porquê de todo aquele ódio no golpe. O LoL não apenas cortou o orgulho do Vergo, como deixou ele em pedaços. Isso mostra um pouco do que acontece quando os personagens de One Piece perdem a calma. Inclusive eu fiz um vídeo com 15 momentos que mostram exatamente isso. Eu vou deixar aqui pra você ver. E eu vou colocar também um vídeo dos golpes apelões que tá bem divertido. Então é só escolher qual você preferir e a gente se vê daqui a pouco. Eu sou o De Souza e obrigado por vir a Nerdópolis.